Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Que bom ver você aqui novamente. Uma alegria muito grande poder estar conversando com você mais uma vez, falando um pouquinho mais de matemática. E aí nós estamos encerrando então as nossas operações de fração, né? Nós vimos lá adição, subtração, multiplicação, divisão e hoje nós iremos tratar um pouquinho da potenciação. Potenciação é um assunto, né, muito importante também. Acho que tudo que você fala é importante. Sim, tudo é importante, porque como você não está acostumado assim como eu, a gente acaba tendo algumas dúvidas quando fazemos algum exercício que envolve algumas operações, né? Sendo ela número natural ou sendo ela com número fracionário, né? Isso sem dizer com os números decimais, que aí você vai ver tudo novamente. No número decimal você tem a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão e a potenciação, né? Ainda não está aparecendo, mas daqui a pouco vai aparecer a radiciação. Eu também tenho radiciação de número natural, eu tenho radiciação de número fracionário e também tenho a radiciação nos números decimais, né? Então, se você observar, e se eu não tenho o hábito de estudar, vai ficar acumulado muita informação e se você não deixar bem claro, efetivar bem o seu conteúdo, fica difícil depois, quando você chegar e se deparar com um exercício que tem que envolver algumas dessas operações, você esquecer a regra. Aí que o bicho pega, né? E aí eu vou fazer aquilo que meu cérebro manda, ou vou fazer aquilo que basicamente eu entendi, eu vou subtrair numerador com numerador, vou somar denominador com denominador, numerador com denominador, enfim, faz uma salada, né? Então por isso que é bom você olhar cada vídeo desse, dar uma pausada, dar uma olhada novamente, ora, se for o caso, peça para Deus entendimento, tenho certeza que Ele vai te dar, né? Mas eu tenho que ter calma, porque cada uma dessas operações eu respeito a individualidade de cada uma delas e cada uma delas tem a sua regra específica, tá bom? Então vem aqui comigo que a gente vai trabalhar um pouquinho sobre potenciação. Então uma potência, ela é dita potência quando eu tenho uma base, e essa base pode ser representada pela letra A, e ela é dita também munida, né, de um expoente, que fica um número natural em cima de uma base. Então é esse N ali que está representado pela potenciação, que diz que quantas vezes essa base vai ser repetida. Então esse é o conceito básico da potência. Então se eu tenho, olhando o A como 2 e o N como 3, eu vou dizer que é 2 elevado à terceira potência. Então eu posso dizer que 2 vezes 2 vezes 2, isso aqui vai dar 1. Muitos alunos acham, pelo fato de ser uma potência, o resultado dela eu faço uma multiplicação e ele simplesmente pega 2 vezes 3, aí ele coloca 6 aqui no resultado. Aí, meu querido, errou, tá? Então não pense que uma potência é multiplicar a base vezes o expoente. Não, eu tenho que fazer com que esse 3 faça assim, base, repita 3 vezes. Ele repetiu, ó, 1, 2, 3. E como é que eu faço o resultado dessa potência? Eu multiplico o termo com o termo. Todos esses fatores têm que ser multiplicados entre si. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Por isso que 2 ao cubo é igual a 8, tá bom? Então, aqui é o mesmo procedimento. Então, se eu pegar 2 quartos, eu vou ficar com 2 quartos que multiplica 2 quartos, certo? E aí, o que eu faço? Posso usar a técnica do cancelamento? Pode usar a técnica do cancelamento. Posso usar a técnica do cancelamento? Pode usar a técnica do cancelamento. O que o 2 é do 4? É a metade vezes o que o 2 é do 4? É a metade, certo? Então, não dá mais para simplificar o 2 com 1, não dá para simplificar o 1 com 2, não dá. Então, resta somente multiplicar numerador com numerador, vai dar 1, e 2 vezes 2 dá 4. A potenciação 2 quartos elevado ao quadrado vai ser igual a 1 quarto, tá bom? Então, eu posso também fazer isso, ó. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 4 dá 16. O que o 4 é do 16? É a metade. Então, se eu simplifico aqui no começo, né, eu posso simplificar aqui por 2, eu posso simplificar aqui por 2, posso simplificar aqui por 2 e também por 2, eu vou obter essas frações aqui, ó. E aí, como não dá mais para simplificar 1 com 2, nem esse 2 com esse 1, então basta multiplicar o numerador com o numerador e denominador com o denominador, e aí eu tenho o resultado, né? Aqui é 4, né? Desculpe. Perdão, porque eu divido aqui por 4 e divido aqui por 4, por isso que deu esse resultado, por isso que deu esse resultado. Errei, tá? Botei um meio ali, mas tá errado, é 1 quarto. Tá? Então, se eu faço a regra onde eu pego essa
base e repito duas vezes, porque é o que é o expoente que mandou repetir duas vezes, eu multiplico 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 4 dá 16. Lembrando que toda fração que a gente tem na mão, quando é possível simplificar, você vai ter que simplificar. É uma regrinha, ok? Então aqui eu tenho uma bem tranquila, né? Que toda fração, né? Ou toda potência elevada a zero, independente da base, se ela é negativa, se ela é positiva, se ela é par, se ela é ímpar, enfim, se ela for fração, o resultado sempre vai ser 1, porque todo expoente elevado a zero sempre vai ser 1. Então isso aqui é importante você saber. E aqui vai ficar assim, professor, nossa, eu vou ter que botar 16 32 avos, 16 32 avos, 16 32 avos 3 vezes? Sim, mas eu posso simplificar. Claro que pode. É uma fração, está dentro do parêntese, ela é feita primeiro. Então se eu pegar aqui, ó, 16 32 avos, se eu dividir aqui por 16 e se eu dividir aqui por 16, vai dar 1 sobre 2, aí aqui vai estar elevado ao cubo. Ah, eu posso simplificar a fração antes de fazer a potenciação? Pode e deve, porque você imagina que se eu fizer 16 vezes 16 vezes 16, 3 vezes, depois eu vou fazer 32 vezes 32 vezes 32, 3 vezes. Então os números vão ficar muito grandes. E aí o que vai acontecer? Você vai ter que simplificar, então eu vou ter que ficar simplificando até chegar a um número pequeno. Mas se eu puder e se eu quiser, e eu vou poder fazer isso, quando eu tenho possibilidade de simplificar aqui dentro do parêntese, professor, mas você podia ter feito isso aqui também. Poderia, óbvio, poderia ter feito isso aqui. Então, como aqui 16 e 32 vão ficar com os valores muito grandes, então simplifica, trouxe uma forma mais simples dessa fração, e aqui eu vou repetir, ó, 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Né? Porque como é 3 vezes, então tem que repetir 3 vezes. Então aqui ficou 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então o resultado está aqui. 16 32 avos elevado à terceira potência é igual a 1 oitavo. Então quer dizer que se eu multiplicar 16 vezes 16 vezes 16, 32 vezes 32 vezes 32, fazer a multiplicação do numerador com numerador, denominador com denominador, e lá no final vou ter que ficar fazendo o MDC, simplificar, vai chegar em 1 oitavo. Yes! Então por isso que é bom você ter o assunto que foi tratado em uns vídeos anteriores, de fazer a simplificação da fração para diminuir os números da fração, para você obter ele mais rápido. Então, se eu simplifico no começo, eu evito de simplificar no final. Então, esse é o grande barato desse conteúdo, quando se trata de simplificação de fração, né? Alguns, na sala de aula, quando eu estava dando aula, alguns tinham dificuldade em simplificar números dentro da fração. Mas aqueles que conseguiram pegar o jeito, como é que funciona a simplificação, fica fácil, porque eu simplifico aqui, não preciso simplificar no final. Né? Então o trabalho é muito mais rápido. Então é importante você sempre se ligar. Faça a simplificação de fração sempre no começo do problema, quando possível. Ah, mas tem situação que não dá, então você não vai fazer. Só faz quando é possível. Tá? Por exemplo, 5 meios, não dá para simplificar. Então não dá, vou ter que fazer isso mesmo. Né? Então, qual é a diferença que apareceu nesse exemplo e nesse exemplo? Bem, os números aqui estão positivos, mas apareceu um número negativo aqui, prof. Não pode mesmo. Todo expoente tem que ser um número natural. Aqui não é natural, aqui é um número negativo. Tá, e como é que faz isso? Se não pode ficar com um expoente negativo, somente positivo, como é que faz? Esse sinal de negativo aqui não está no livro, tá? Se você buscar o livro seu, você não vai encontrar esse exemplo, mas eu estou te dando aqui um spoiler, tá? Toda vez que tem um expoente negativo, você vai ter que inverter a base. Expoente negativo, esse sinal negativo aqui, eu tenho que inverter a base, ó. Então vai ficar 2 sobre 5, aí que ele vai ficar positivo. Ah, então significa que esse sinal negativo aqui eu vou ter que trocar de posição da base. Sim, só a base. Você nunca vai trocar ali, você vai trocar sempre a base. Então, quando aparecer negativo, eu tenho que trocar. Mas quando está positivo, aí você não troca nada. Quando está positivo, você não troca nada. Ó, 2 quartos, 2 quartos, ó, 1 meio, entende? Agora, quando está negativo aqui, você tem que trocar essa posição. Agora eu faço o seguinte: 2 quintos vezes 2 quintos vai ficar 2 vezes 2 dá 4 e 5 vezes 5 dá 25. Então tá aí
o meu resultado, porque 4 e 25 não tem relação nenhuma, porque eles não são múltiplos entre si, tá bom? Então, esse é o único que não vai aparecer no seu livro, mas é bom você saber que uma hora você vai deparar com esse tipo de situação e toda vez que for negativo, eu tenho que inverter o valor da base. Então, se é 5/2, então ele vai ficar 2/5. E inverso, você já estudou isso em vídeos anteriores, na divisão de operação, que você sempre tem que buscar o inverso. Então, o inverso de 5/2 é 2/5. Tá certo? Tranquilo? Eu espero ter ajudado você. Potenciação é uma coisa muito simples, não dá para se alongar muito. Eu vejo você na próxima. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, você dá uma pausada, verifica, dá uma olhada no seu livro, dá uma lida lá, despausa, continua vendo o vídeo e aí você vai anotando aquilo que é importante para você, achando do seu entendimento. Tá bom? A gente se vê na próxima. Deus abençoe. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.